Enquanto isso, né, em todo esse cenário caótico que nós temos, o governo Lula transformou o sigilo no principal motivo para negar o acesso a dados e documentos públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. Movimentem a sociedade, deem o exemplo. A palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E no final de tudo isso que eu estou dizendo, não sabem o que fazer? Procurem os representantes da DPU, da Defensoria Pública da União. Com toda certeza eles vão poder ajudar vocês em alguma coisa. Enquanto isso, né, em todo esse cenário caótico que nós temos, o governo Lula transformou o sigilo no principal motivo para negar o acesso a dados e documentos públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. Segundo o levantamento feito pelo Estadão, nos últimos 3 anos, 1 em cada 3 pedidos de informações foi rejeitado pelos ministérios e pelas instituições públicas vinculadas ao governo federal, porque embasados no fato de os dados solicitados terem sido classificados como sigilosos. A Controladoria Geral da União, que fiscaliza e é a instância recursal de pedidos de informação, afirmou que, aspas, o governo do Brasil tem mantido alto nível de concessão de acesso aos pedidos de informação com indicadores superiores aos observados em anos anteriores, fecha aspas. Só faltou dizer nos anos do Bolsonaro. Aliás, há 1 ano, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a sonegação de informações por parte da presidência sobre gastos de Lula e Janja, Janja e Lula, o casal, e sobre visitas dos filhos do petista ao Palácio do Planalto. Há alguns dias, na virada do ano, o caso dos sigilos de Lula foi arquivado monocraticamente no gabinete de Paulo Gonet na PGR. Quem poderia imaginar, sendo que a justificativa desta decisão também está em sigilo. Segré, é o sigilo do sigilo. Eu decido porque é sigiloso e eu digo que é sigiloso porque eu não quero que quebre o sigilo daquela pessoa. Quer dizer, não dá nem para entender o que a gente está falando mais. O sigilo de por si é grave. Quando tem um sigilo, já pressupõe que se eu não posso contar o que está sendo de fato acontecendo, alguma coisa suspeita tem no ar. Porque não pode ser que tudo seja sigilo. Menos ainda para um presidente que na campanha prometia isso aqui. Se Alemão puder, roda o vídeo do presidente prometendo que não teria sigilo. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. E vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês. Para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Eu quero ver o que esse cidadão que se chama Lula está escondendo do povo brasileiro também. E mais, deveria ter uma lei de responsabilidade eleitoral. Se uma pessoa, qualquer candidato a qualquer cargo, prometeu uma coisa na campanha e não cumpriu, deveria ser processada. Porque isso é uma chantagem eleitoral, um estelionato com o eleitor, que votou ao presidente Lula em função de essa promessa, entre outras, e não cumpriu. E que prove a Controladoria Geral da União que outros governos colocaram mais sigilo. Cadê os números? Ah, está no portal de transparência? Não, está em sigilo. Pelo amor de Deus, gente. Parem de enganar o povo. Pior, pare o povo de aceitar ser enganado, sobretudo aquele que vota à esquerda votando esse tipo de projeto que termina sendo mentiroso. O dia da mentira no Brasil vai ser todos os dias. Lamentavelmente. Verdade. E aí, por falar em transparência, né, já que a gente estava dizendo aí sobre sigilo, o contraponto é a transparência. A Transparência Internacional, organização sem fins lucrativos que atua no combate à corrupção, afirmou que sua unidade no Brasil enfrenta uma, aspas, escalada de assédio, fecha aspas, por parte de membros do governo Lula. Não, parou. Não é possível.
Você não acabou de ver o presidente da República eleito que tinha prometido que ia colocar tudo à mostra, tudo em olhos. Membros do governo dele estão fazendo pressão? Bom, segundo a ONG, declarações públicas tentam deslegitimar seu trabalho por meio de acusações sem comprovação e alegações de motivação política. Em nota, a entidade diz que, aspas, seu capítulo brasileiro está enfrentando uma escalada de assédio vinda de membros do governo brasileiro, fecho aspas, e te dou de bandeja isso aí. João Belucci, o que eu vou dizer lá em casa? E olha que é importante dizer que essa fundação, né, a Transparência Internacional, Caivano, ela já recebeu, né, dinheiro da Bill e Melinda Gates Foundation e também da Ford Foundation, que eu enxergo como fundações globalistas, então, de alguma forma, até alinhadas e simpáticas, posso colocar assim, ao lulismo, ao Lula. E mesmo assim, ainda assim, está reclamando, olha, Lula, pelo menos, né, o básico, né, aquele protocolarzão lá que tem que fazer aqui para você dar acesso às informações, mas não dá. Como foi colocado aí no vídeo de forma perfeita, e o Segré mencionou essa expressão que é perfeita, cuida-se de um estelionato eleitoral. Tá ali o vídeo cristalino. Oh, não vai ter sigilo. Sigilo. Não vai ter isso. Tem. Então, é importante dizer que o sigilo no meio público, ele é a exceção da exceção da exceção. A regra é a publicidade total, até porque nós votamos e pagamos essas pessoas, então devemos saber tudo que está sendo feito, mas eles colocam como regra. E o político, no caso o Lula e todos os políticos, eles devem ser julgados pela sua prática, não pelo seu discurso. Até porque o Lula é capaz de falar que ele pôs em sigilo para proteger a democracia e combater o fascismo, que são as palavras que ele sabe falar ultimamente, né? Para defender a democracia eu pôs em sigilo. E é capaz da claque dele ainda aplaudir. Olha lá, o Lula realmente fez isso para proteger a gente. Olha que coisa maravilhosa. Então tem que se julgar pela prática do Lula, e há um oceano de distância entre o que o Lula fala e o que o Lula faz. Tem que julgar pelo que ele faz. E aquela notícia, né, a PGR arquivou. A PGR do Gonê, reconduzido o Gonê, inclusive com alguns votos ali do que se convencionou chamar de direita. Alguns senadores até parece que foram no banheiro, né, segregar. Na hora de votar, puxa, me deu um aperto aqui, eu não vou poder votar, eu vou no banheiro. Então... Na privada. Desce de Marte, colocou o voto no lugar certo, né? Mas, Caivano, imagina só a seguinte questão. Não vou dizer qualquer um de nós. O presidente Lula chega tarde em casa, a Janja pergunta para ele, aonde você estava? E ele fala, eu coloquei em sigilo de 100 anos. Eu quero ver se ela fica quieta. Verdade, bem colocado. Quero ver. E por falar... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.